Eu falo agora com Ilana Casoy, que é escritora e especialista em assassinos em série. Oi, Ilana, seja bem-vinda aqui ao All News. Quero ressaltar a Oi, importância, né, Ilana, de capturar esse criminoso. É de suma importância devido às características que ele apresenta, não é? Boa noite. boa noite para todos, todas. Bom, essa é a prioridade absoluta, né? Muita gente tem me perguntado sobre o perfil dele. Eu acho que isso agora é em segundo plano. Em primeiro plano, ele tem que ser capturado, tem que trabalhar a polícia tática aí, com estratégias que não envolvem como ele pensa, mas sim um criminoso cheio de antecedentes, um criminoso muito experiente, já numa idade mais avançada, né? Ele comete crimes desde 19 anos, ele já tem quase 33, e um indivíduo dependente químico, segundo os laudos criminológicos anteriores, então um indivíduo que pode estar, inclusive, sofrendo crises de abstinência e nesse desespero de fuga. Então, nesse momento, realmente, a ação é tática, todo o meu apoio para a polícia. Não é fácil, porque ele conhece bem a região, ele é mateiro, então ele é muito experiente. Então, isso complica muitas coisas. E pelo que demonstra, está disposto a morrer e a matar, não é, Ilana? Pelas notícias, pelo menos, que a gente Bom, acompanha, né? esse é o perfil de todos os criminosos graves em fuga, e é o dele também. Ele não tem nada para perder, ele já perdeu. Já perdeu a liberdade, já perdeu o histórico, e, claro, tenta usar da sua experiência e da sua experiência, inclusive na vida criminosa, para conseguir escapar de um destino que ele já conhece, né? E aí a gente tem que pensar nisso e pensar, talvez, como orientar, inclusive essa moça aí que te escreve, né? Não aguento mais ficar trancada em casa. Então agora é pensar, orientar essa população das cercanias, o que fazer se o Lázaro entrar, né? Não reagir, como que se deve lidar com uma situação dessa, porque a adolescente que chamou a polícia sofreu um enorme risco. Ele tem uma trilha de sangue atrás dele. Então, a nossa preocupação deve ser agora ouvir também especialistas nessa área, como vocês estão fazendo, para orientar essa população. O que fazer se o Lázaro entrar em fuga nas condições que ele tem de criminoso experiente, com muitos antecedentes e com uma dependência química pesada, como se portar numa situação dessa. Lana, o que caracteriza um assassino em série, um serial killer, né? O que exatamente caracteriza esse personagem? Não dá ainda para caracterizar o Lázaro assim, não é o Sim. número de pessoas mortas que vai caracterizar, né? Um assassino em série tem várias características muito específicas de despersonalização de vítimas, vítimas simbólicas, não é a questão do indivíduo em fuga. Com certeza o Lázaro, pelos antecedentes, indica ser um abusador sexual em série, e tem vários estupros na ficha criminal dele. A gente não sabe muito também se o estupro é uma oportunidade dentro de um assalto ou se o estupro é a necessidade primária dele, então ele escolhe a vítima de estupro e então assalta, isso vai ser importante. Mas todo esse perfil, quando a gente faz perfil criminal sério, a gente faz um perfil para ajudar a polícia numa segunda fase, agora, que seria como interrogar o Lázaro, como saber se ele tem mais, como conseguir dele outras vítimas que ele tem que ninguém sabe. Onde ele pode ter escondido corpos, onde a gente pode... Porque o índice de solução de crimes no Brasil é muito baixo. Né? E o Lázaro tem que ser preso vivo e com uma boa... Aí sim, utilizar um perfil para escolher a técnica certa de interrogatório. Existem várias técnicas diferentes para vários perfis diferentes. E assim conseguir dele informações valiosas para a própria solução de outros crimes, porque com este histórico, com essa atitude que ele está tendo, com essa capacidade de fuga, ele já fugiu várias vezes, essa não é a primeira fuga dele, então a gente tem que ficar muito atentos, porque ele não começou essa série de crimes em abril. Agora, uma série de crimes não faz um serial killer. A gente tem que deixar isso bem claro. Nenhum spree killer, nenhum nada, a gente não tem definição ainda. A gente tem que esperar a polícia trabalhar. Claro, existe uma ansiedade de entender como que pode acontecer uma coisa assim, mas ele não é o primeiro procurado a fugir. Então, essa atitude dele
de dependência química, de fuga, de violência, não se traduz na definição de um comportamento criminoso, muito menos num diagnóstico psiquiátrico.